A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós falamos isso porque às vezes gravando esse vídeo em um dado momento, né? A pessoa pode assistir amanhã, hoje no caso é sábado, dia 15 de novembro de 2025. Às vezes pode acontecer de você assistir esse vídeo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, que isso é natural que aconteça na internet, né? Porque a internet funciona de uma maneira específica. Ou seja, quando você mesmo a internet funcionando de uma maneira específica, ela não aceita muito essa questão específica. Por quê? Porque para você pesquisar ou descobrir algo na internet, ou até pesquisar também, a internet funciona com palavras-chave. Palavra-chave, ou seja, você coloca assim, educação no Brasil, pronto. É um exemplo de palavra-chave. Aí você bota assim, resumo. Eu recomendo que você pesquise, quando você for pesquisar na internet, você pesquise no resumo da Google. Né? Você pesquise no resumo da Google ou no Wikipedia, que esses são os melhores sites de pesquisa da internet. Só lembrando e não esquecendo que a melhor pesquisa é aquela feita nos livros, nas faculdades, nas bibliotecas. Hoje existem as bibliotecas virtuais, que tem aí seu acervo virtual, e você pode estar entrando, pesquisando, porque é como diria um colega meu, né? Conhecimento é poder, educação é tudo. Educação é tudo, porque educação é um negócio de Deus, né? Educação é um negócio de Deus. Educação é de Deus. A educação verdadeira. A educação verdadeira. Aquela educação que você vê que realmente condiz com a realidade. E nós iremos hoje fazer menção do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério DIJ. Essa sigla significa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que nós queremos fazer a vontade de Deus. Né? Aqui nós iremos colocar nossa conta bancária para você, se Deus tocar no seu coração, você está dizimando, está ofertando. E não somente isso, mas também obedecendo a palavra. Então vamos ler um versículo bíblico nessa noite de sábado. Vamos ler um versículo bíblico da palavra do Senhor.
Você pode acompanhar conosco Isaías, livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador, pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Porque com alegria saireis e com paz sereis guiados. Os montes dos oiteiros romperão, e os cânticos diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a fala, e em lugar da sarça crescerá a murta, que será para que o Senhor, por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então veja só, a primeira leitura do texto vai dizer assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quem diz isso? Deus. O único que tem autoridade para falar a respeito nestes termos. Então Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então toda vez que a gente lê esse texto, certamente esse texto vem com propósito na nossa vida. Ele não vem assim por vir, ele vem com propósito de nos ensinar, de nos orientar. Então, como a própria palavra, como o próprio texto fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aqui eu já queria fazer um apelo a você que ainda não é servo do Senhor. Eu vou mostrar para você como é que funciona não somente a obra do Senhor, mas o que você tem que fazer para ser de fato abençoado, para ser um vencedor nesta vida. Primeiramente, igreja não é lugar de resolver problema. Embora se resolva muitos problemas na igreja, mas a igreja não é lugar de resolver problema. O próprio texto diz que a igreja é lugar de oração. O próprio Salomão, ele fala o seguinte, que o tolo só mostra o seu íntimo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o nosso íntimo não serve para Deus.
Como é que é isso, Júnior Freitas? O nosso íntimo não serve para Deus. Porque Deus não tem pena de nós. Deus tem misericórdia. É diferente. Imagine se Deus tivesse pena de nós. Toda vez que a gente estivesse passando por qualquer coisa que seja, Deus ia intervir. Às vezes Deus não intervém, Ele deixa acontecer. Por que é dessa maneira? Porque Deus já deu, a palavra dele para cada um de nós. Deus já deu, a palavra de Deus foi escrita no período de 1600 anos por 40 autores. O que quer nos trazer isso? E trazer isso para que hoje, nessa vida que a gente leva hoje, a gente pudesse ler a palavra do Senhor e pudesse aprender como se vive na terra. Porque a Bíblia é ensinando como se vive na terra. Como o próprio texto diz, lá no livro de Hebreus, onde tem ali os heróis da fé, eu vou passando por vários textos. Os heróis da fé, o texto fala assim: sem eles, ou seja, eles quem? Os personagens, ou os homens e as mulheres descritas e mencionadas na palavra de Deus através da sua vida e do seu testemunho. Então, sem eles, nós não seríamos aperfeiçoados. E aqui eu quero, como eu falei anteriormente, dizer para você: é tempo de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É tempo de você se batizar. É tempo de você ler a Bíblia. Porque a vida é um sopro. Hoje estamos vivos. Amanhã podemos estar mortos. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: aquele que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então, a qualquer momento, querendo Deus, Ele pode tirar a gente daqui, levar a gente. Você está me entendendo? A vida, ela é um sopro. A vida é muito curta. Então essa vida é também muito incerta. Ela é muito incerta. E a nossa vida, se você for parar para analisar, parar para pensar, ela tem que ser dedicada a Deus. Mesmo com toda a dificuldade, com toda a dificuldade, com todos os empecilhos. Porque veja só, nós moramos, qualquer lugar que seja, ou na Vila Embratel, ou na Guarda no Gapara. Então a melhor coisa que tem para nós é ficar em silêncio. Porque ficando em silêncio você não se compromete. Como dizia meu amigo, o pastor Leôncio, quanto menos você falar, menos você se mete em confusão. E quanto menos você argumentar, menos você assume o compromisso. Então você passa o seu caminho, cumprimenta os seus amigos, seus inimigos, você cumprimenta os seus inimigos. Então é um desafio para nós cumprimentar os inimigos. E um desafio maior ainda é orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos maltratam, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem.
Quando a Bíblia fala isso, que devemos orar pelos nossos inimigos, que devemos orar pelos que nos maltratam, bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos perseguem, não é para quebrar nosso orgulho, mas são palavras de sabedoria para que nós possamos viver esse tempo com dignidade, o tempo que é esse, como o apóstolo Paulo diz, hoje é o dia da salvação. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, em qualquer lugar que você esteja, Deus quer te salvar. Só que para Deus te salvar, você tem que fazer o seguinte: primeiro, você tem que ter educação familiar. Você não tem educação familiar, como é que se faz com um negócio desse? Tem na educação escolar, ou seja, você tem que, se você já tem uma certa idade, eu já nem entro nesse parâmetro. Mas se você é jovem, tem seus 20 anos, 18 anos, estuda para que você possa ter educação. Para que quando você chegar para fazer a obra de Deus, para que quando você chegar para se converter, que eu tenho certeza que você vai se converter, porque Deus ele revela o passado, o presente e o futuro através da Bíblia Sagrada, onde a própria Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, onde a própria diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus não vai perder essa batalha para o inimigo. Deus ele vai vencer essa batalha pelo inimigo, só que o inimigo faz de tudo para que nós não venhamos a receber esta palavra, nós não venhamos a se converter, nós venhamos viver de qualquer maneira, para que nós não venhamos receber a bênção de Deus. Deus vai fazer? Vai fazer. Deus, se você não quiser, você é que escolhe para onde você quer ir. Porque nós é que escolhemos para onde nós queremos ir. Mas Deus vai salvar outro. Se você não quiser, Deus levanta outro. Você está me entendendo? Não quero, Deus vai levantar outro. Porque Deus tem o universo inteiro para governar. Ele não tem tempo a perder. Então, para quem não quer, Deus levanta outros. O cara desistiu da obra, como muitos aí desistem da obra de Deus. Começam e não terminam. Se metem em coisas que não é para se meter. Sabem que não estão preparados até para o dinheiro, para o trabalho, para a educação, e se metem para fazer. Você está me entendendo? Isso acontece muito. Você que já tem uma certa idade, você sabe o que eu estou falando. E aí é vergonha, meu irmão, para quem se mete nesses negócios. Então, para você fazer uma coisa, você tem que estar preparado. Porque Deus não usa pessoas despreparadas. Então, nós devemos estar preparados para fazer qualquer obra que nós venhamos fazer. Onde o próprio texto bíblico diz, lá no livro de Lucas, o texto fala no livro de Lucas, a palavra de Deus, só lembrando que aqui é Bíblia, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, compromisso em levar a palavra de Deus, compromisso em fazer a obra de Deus, compromisso em ganhar almas para o reino dos céus. Então aqui no livro de Lucas, como eu falei anteriormente, eu ia pegar vários textos. No livro de Lucas vai falar o seguinte: qual é o homem? Quando a Bíblia fala homem, está se referindo a homem e está se referindo a mulher. Qual é o homem
que vai construir uma torre e não vai calcular os gastos para saber se tem condições de terminar. Qual é o rei que vai para uma peleja, uma guerra, que está com 10.000 soldados, não calcula tomar conselho para saber se com 10.000 ele pode combater quem vem com 20.000? Para que não aconteça do exército estar no campo de batalha ou não podendo lutar, manda embaixador e pede condições de paz. Ou a torre para ser construída, não calculando os gastos, que não aconteça que zombem daquele homem, este homem começou a edificar, mas não pode terminar. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é pura sabedoria. Só que essa sabedoria da palavra de Deus, ela não é para sempre. Ela um dia vai acabar. O que vai acabar? A palavra de Deus? Não. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Se tiver só você aí, o seu pai, a sua mãe, e você estiver ouvindo essa mensagem e receber essa mensagem, lá Deus vai estar. O que o texto quer falar com isso? Que esta interpretação, ela não é para sempre, ela vai acabar, porque os homens vão passar, nós iremos passar. O rei Salomão fala assim, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Está falando da limitação da vida, está falando dos limites, né, que nós temos como ser humano. Então veja só, todos nós, segundo o pastor Paulo Guilherme, iremos um dia ter que passar pela morte. Todos nós iremos um dia passar pela morte. Se assim Jesus não voltar, até lá, todos nós iremos passar pela morte. Então o que devemos fazer? Já nessa altura do campeonato, que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.